Você realmente está preparado para conquistar seus primeiros 100 mil ou é mais um dos que vão ficar pelo caminho? Porque deixa eu te falar uma coisa, bem direta, aliás. Os primeiros 100 mil são a fase mais ingrata da vida financeira de qualquer ser humano que está começando. É a fase em que o juro composto ainda é fraquinho. Como eu disse em um vídeo lá no meu Instagram, é como se você estivesse empurrando o carro sozinho na subida e ainda por cima com o freio de mão puxado. Nessa etapa, o que faz seu patrimônio crescer não é a bolsa, não é a taxa, não é o milagre do investimento, nada disso. Esse crescimento vem 99% do seu suor, do seu trabalho duro e, claro, da disciplina, né? E é justamente por isso que quase todo mundo quebra antes de chegar lá. Não por falta de inteligência, mas por falta de caráter no sentido prático da palavra. Constância, autocontrole e teimosia, por que não? Hoje eu vou te mostrar 5 barreiras invisíveis que destroem o investidor iniciante e depois de cada barreira, eu vou também te dar a dica de ouro para você atravessar essa fase do jeito certo, do jeito que funciona na vida real. E se você ficar até o final, eu vou te provar na matemática porque os 100 mil, os primeiros 100 mil, né, são a alavanca que te coloca na estrada do primeiro milhão. Agora, antes de entrar nas barreiras, deixa eu te contar uma história rapidinha. Teve uma época na minha vida em que eu percebi um padrão. Sempre tinha alguém no meu círculo que parecia estar voando. Carro novo, viagem, restaurante caro, celular do ano. E eu fazendo o contrário, eu estava no modo chato, sabe? Aquele modo invisível, no modo ninguém aplaude. E aí um dia eu entendi que tem gente que quer a sensação de riqueza, é normal. E tem gente que quer a construção da riqueza. Uma é dopamina, a outra é patrimônio. Se você quer construir de verdade, faz o seguinte, se inscreve aqui no canal, deixa o like e manda esse vídeo para alguém que você gosta de verdade e que precisa destravar essa fase. Porque essa mensagem é bem simples, mas muda a vida de quem aplica. E eu quero mais brasileiro do lado certo do jogo, do tabuleiro, digamos assim. Agora vamos lá para 5 barreiras. A primeira barreira é o ego. Essa aqui é cruel, não tem nem o que falar para amenizar, porque ela não parece um problema financeiro, parece só um agrado, um mimo, um prêmio porque eu mereço. Quem nunca, né? E aí você olha para o vizinho financiando o carro do ano, para o colega trocando de celular sempre, que a marca da maçã lança um modelo novo, por sinal, a cada ano, né? Para o amigo parcelando uma viagem em 12 vezes e por dentro dá aquela coceira, pô, tô ficando para trás. Só que eu vou tirar a frase que você tem que tatuar na sua mente. Presta atenção. O status é o imposto mais caro para conquistar os primeiros 100 mil. Nessa fase você tem que parecer pior do que realmente você tá. Porque enquanto você tenta parecer rico, você continua pobre. E quando você aceita parecer inferior por um tempo, você começa a construir um patrimônio que te dá uma liberdade. Dica de ouro para vencer o ego. Cria um pacto de invisibilidade por 24 meses. Você não entendeu? Calma que é bem simples e prático. Por 24 meses você não sobe padrão de vida, ponto. Aliás, é bom você fazer isso, quem sabe, para o resto da sua vida. Você sempre viver um degrau abaixo do que você pode, talvez 2, talvez 3. Não troque de carro por vaidade, não compra celular por ansiedade, não faz upgrade de vida porque o outro fez. Você vai usar qualquer aumento de renda como combustível de aporte em boas empresas pagadoras de dividendos. E faz do jeito certo, automatiza. No dia que cair o dinheiro, uma parte já vai para o investimento antes do dinheiro passar na sua mão. Porque se passar na sua mão, o ego vai negociar. O ego é advogado, ele sempre encontra uma justificativa. Você já percebeu? E mais, troca o termômetro. Para de medir sua vida por aparência e começa a medir por taxa de aporte. Seu ranking agora é quantos por cento da renda você consegue transformar em capital todo mês? Isso é uma coisa que eu fiz e que me ajudou bastante a chegar no, digamos assim, viver de dividendos. Segunda barreira, a recompensa imediata. O cérebro humano não foi feito para guardar recurso para daqui sei lá quantos anos. Ele quer o prazer agora. Quem é que não quer isso? A gente quer alívio agora, quer o chamado eu mereço agora. Dói não gastar, porque isso significa que você vai ter que adiar a viagem, adiar a troca de celular, adiar um monte de coisa, enquanto seu cérebro está ali aos berros, te fazendo se perguntar qual que é o sentido de tudo isso. E aqui entra um ponto que pouca gente fala, juros compostos não servem para nada se você não tem nada para compor. É por isso que essa fase é uma tortura. Você olha para o rendimento e fala, pô, só isso? Claro, você está no começo, você ainda está trabalhando com músculo, não com dinheiro. A dica de ouro para vencer a recompensa imediata. Crie uma dopamina controlada e uma regra anti-impulso. Funciona mais ou menos assim. Você define um teto de vida boa, mensal. Um valor fixo e consciente.
É o seu fazer sua recompensa, sua dignidade, digamos assim. Não é para viver como miserável, é para viver com comando, é diferente. Qualquer compra acima de X reais entra na regra das 72 horas. Você não compra no impulso, você espera 3 dias. Se depois de 3 dias aquilo ainda fizer sentido, você compra. Na maioria das vezes a vontade some, eu posso te assegurar. E aqui é o pulo do gato. Você precisa de uma recompensa visual do progresso. Então faz um placarzinho, alguma coisa assim, mas faz um placar, literalmente. Bota num papel na parede, no aplicativo, onde for, rumo ao 100k. E marca cada aporte como se fosse um gol. Você precisa treinar seu cérebro a sentir prazer no progresso invisível, pequenas margens, ganhos marginais. Porque riqueza é isso, progresso invisível. A terceira barreira, pressão social. Quando você começa a levar isso a sério, o ambiente reage. Pode perceber. Você vira o mão de vaca, o bitolado, o obsessivo. Começam os convites para jantares caros, os rateios absurdos, a viagem que todo mundo vai, o presente que tem que dar, a festa que não pode faltar. E aí tem um teste que separa adulto da criança, dizer não, com tranquilidade. Porque tem gente que quer que você gaste igual a essa pessoa, a essas pessoas. Só que é para ela não se sentir responsável, sacou? Então ela te arrasta para o mesmo padrão para você se sentir bem. A dica de ouro para vencer a pressão social: tenha frases prontas e troque o círculo de influência financeira. É para não ter desculpa. Eu vou te dar até as frases prontas, aí você nem precisa pensar nisso, tá? Você pode usar, olha só, frase pronta número 1, anota aí. E depois você anota aqui, escreve nos comentários se você anotou as frases ou se você já tem algumas outras, tá? Frase 1. Tô um pouco apertado porque eu tô tocando um projeto pessoal, então eu vou passar, mas ó, divirta-se. Eu já usei essa várias vezes lá no começo. A frase pronta número 2. Hoje eu não faço rateio caro, se for algo mais simples, eu topo. Frase pronta número 3. Eu combinei comigo de bater uma meta, depois eu comemoro. E além disso, você precisa conviver, nem que seja online, com gente que admira e respira disciplina. Porque se você só convive com gente que celebra consumo dia após dia, você vai ser um ET. É aquilo, né? Nós somos a média das 5 pessoas com as quais nós mais convivemos. Quarta barreira, o tédio. Essa aqui é maravilhosa, porque essa barreira vai te matando silenciosamente. Investir por longo prazo é incrivelmente chato, muito chato. Não tem adrenalina, não tem cassino, não tem aquela sensação de gênio, não tem emoção. É aquilo que a gente chama de feijão com arroz. Comprar, esperar, receber dividendo, reinvestir e repetir. É isso. Se for diferente disso, muito provavelmente você não está num bom caminho. Só que investimento não é entretenimento e eu gosto de reforçar isso. Se você é aquela pessoa que quer emoção, quer história para contar, quer print, saiba que o dinheiro de verdade é feito em silêncio. Dica de ouro para vencer o tédio: automatize o processo e foque em previsibilidade, não em novidade. Você não precisa de 30 ativos, você precisa de consistência. E quando a gente fala em previsibilidade, a gente fala de setores perenes, setores que não saem de moda, bancos, energia, seguro, seguridade, saneamento e telecom. Setores mais previsíveis para dividendos. E aqui tem um detalhe que é muito importante também, não é só sair comprando tudo de uma maneira atabalhoada, maluca. Você vai comprando conforme aparecerem os bons preços, com estratégia e principalmente duvide de qualquer coisa que te prometa ficar rico do dia para a noite. Para deixar isso prático, faz assim. Defina um dia do aporte do mês, faz uma lista de compras, 2 a 3 empresas por setor, dependendo do preço, obviamente, e só compra quando fizer sentido, né? Acompanhe o que interessa, dividendos recebidos e quantidade de ativos. Isso vai te tirar do vício da cotação. Quinta barreira, o medo do ruído. Durante a caminhada até os 100 mil, você vai ter crise, vai ter guerra, vai ter Brasil acabou, vai ter... que mais, hein? Bolsa vai a zero, isso aí sempre acontece. Se deixar, até apocalipse zumbi a gente vai ter nesse período. É a lei de Murphy. E é nesse momento que você não pode ser aquele investidor que vende no fundo do poço dos preços das ações por pânico. Esse é o pior trade possível, na verdade. Compra no topo da euforia e vende no fundo do medo. Só chega no 100 mil quem entende uma coisa: crise é hora de comprar mais barato, é quando o mercado te dá desconto. Dica de ouro para vencer o ruído: tenha um protocolo de crise antes da crise existir.
Protocolo de crise é basicamente reserva de emergência fora da bolsa, para você não ser obrigado a vender na pior hora, por exemplo. Uma regra, por exemplo, eu não tomo decisão com base em manchete. Aliás, se você acompanha o aplicativo da GF, você tem uma parte de notícias que é aquilo que você precisa ver, nada mais. Decisão, pessoal, é feito com base em tese e fundamento. Tenha também uma lista do que comprar se cair X%, porque na crise você não pensa, você executa. E eu vou além. Olha o histórico de como empresas boas se comportaram em períodos turbulentos, isso vai te dar casca. Pega a pandemia, pega 2016, 2012, enfim. E agora vem a parte que muda a sua cabeça. Por que tudo isso vale a pena, você me pergunta? Por que atravessar esse deserto? Porque quando você rompe os 6 dígitos, acontece uma coisa mágica. A curva começa a inclinar. O dinheiro começa a carregar o piano com você. Vamos fazer uma matemática simples para você sentir na pele. No começo, se você tem 2 mil investidos e faz 10% ao ano, isso dá R$200 por ano. Não dá nem para sentir, na verdade. É por isso que a pessoa desiste. Ela olha e fala, pra quê? Pra quê? Não vai dar. Agora com 100 mil, 10% ao ano já são 10 mil por ano. Dá uns R$830 por mês em média. Já parece um salário extra, né? Já começa a mudar a conversa. Com 1 milhão, 10% ao ano são 100 mil por ano, dá quase R$8.400 por mês. E aí você entende como funciona o tabuleiro. E é por isso que os primeiros 100 mil são um marco mais importante, eles são a prova do conceito. Eles provam que você consegue acumular capital. E tem outra, os segundos 100 mil costumam vir bem mais rápido do que os primeiros, porque agora você tem 2 forças empurrando. Além do seu próprio suor, que a gente falou lá no começo do vídeo, tem o seu capital começando a render. Vamos imaginar um cenário bem realista, vai, você aporta 2 mil por mês, sem nem considerar rendimento. Em 50 meses você aportou 100 mil. Dá pouco mais de 4 anos. Com rendimentos e consistência você pode fazer até em menos, mas não é o número exato que importa aqui. O que importa é uma guerra de atrito e você vence na teimosia, é na porrada. E quando você chega nos primeiros 100 mil, você não chegou, você apenas começou. Daí pra frente, você começa a sentir um negócio que pouca gente sente. Você começa a ter capital trabalhando quieto, sem pedir folga, sem pedir aumento, sem reclamar. E se você continuar fazendo o mesmo, o básico bem feito, gastando menos do que ganha, investindo a diferença, repetindo, 1 milhão vira uma consequência de tempo e consistência. E deixa eu fechar com uma imagem que eu gosto muito. No começo você está empurrando a bola de neve colina acima. É pesado, é lento, é ofensivo até. Só que uma vez que ela ganha corpo e chega no topo, meu amigo, minha amiga, ela começa a descer sozinha e ficar gigantesca. O problema é que quase ninguém aguenta o pedaço chato. Então, ó, se você quer meus 5 mandamentos resumidos para vencer os primeiros 100 mil, é isso aqui. Ego, fica invisível por 24 meses e automatiza aporte. Dopamina, regra das 72 horas, mais teto consciente de fazer. Pressão social, frases prontas e novo circuito de influência. Tédio, processo automático e foco em setores previsíveis, sem cassino. Ruído, protocolo de crise e decisão por tese, não por manchete. E se você aplicar isso de verdade, você vai atravessar o deserto que separa o trabalhador cansado do investidor com capital. Chegar nos primeiros 100 mil não é um desafio matemático, é um filtro de caráter, como eu disse lá em cima do caráter. E se você atravessar, você desbloqueia a única coisa que muda o jogo: capital base.